Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os em mais uma jornada de exposição que estamos fazendo em época de pandemia, em época que nós estamos trabalhando tão somente nas gravações das nossas palestras da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. As pessoas podem assistir tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, e convidando-os para que se inscrevam nesses canais aí para poder assistir as exposições que são feitas semanalmente, não tão somente nossas palestras, como também outro tipo de exposição. E abrindo os trabalhos de hoje, queremos fazer esta prece, a prece de abertura que nós chamamos, buscando quem? Jesus, este amigo de todos nós, este amigo de todas as horas, para que Ele venha trazer o seu consolo, para que Ele venha trazer o seu abraço, a sua energia, o seu amor fraternal para com todos nós. Este Jesus que está muitas vezes esquecido de nós. Nós só lembramos dele no sofrimento. Mas que possamos lembrá-lo sempre, em todos os momentos, para que o sofrimento, quando vier, seja muito leve, muito tranquilo, muito sereno. Meu jugo é suave, e assim por diante. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê o caminho certo da jornada a seguir. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Que assim seja. Mais uma vez dizendo que nesse trabalho que vamos fazer, vamos trabalhar sobre o Livro dos Espíritos na sua quarta parte, que são das esperanças e consolações. O trabalho de hoje vai ser em cima disso. A esperança não de esperar, a esperança de alcançar alguma coisa, de esperançar. A vida futura. Nós olhamos para o universo e vemos a vida futura. O que será a vida futura? Será a vida dos corpos que vemos aqui ou a vida na constelação maior? Que nós vamos enxergar se nós olharmos o céu à noite, por exemplo, estrelado. E nada que está no céu à noite, as estrelas e tudo mais que nós enxergamos, nada está lá por acaso. Nada, tudo tem uma razão. A lua, o sol, os planetas que ainda enxergamos, tudo tem uma finalidade. Implica a conservação da nossa individualidade. Claro que nós nunca perderemos a nossa individualidade, nunca. Isso é importante que se diga. Não há um todo, sai daqui e vai para o todo. Não há. Sempre vai haver a individualidade. Depois que Deus nos criou como ser espiritual, individual, não seremos divididos nunca mais. Por isso que eu gosto de dizer, não somos metade. Somos seres completos. Não somos metade. Vejam bem. Crer em Deus sem admitir a vida futura é um contrassenso. É lógico. Porque Deus criaria o homem para viver 50, 60, 70, 20 anos, 80, 90, 100 anos, 100 e poucos anos, e depois acabar tudo. E depois o que vai fazer daquele ser que viveu tudo isso, que deixou tanta coisa? Será que acaba tudo? Se nós pensar um pouquinho, Deus não seria pouco inteligente para fazer uma criatura assim, para nada. Para que da terra veio e da terra vai. O corpo sim, mas o ser não. O cerne do ser não. É contrassenso. O sentimento de uma existência futura reside no íntimo de todos os homens, desde o tempo das cavernas, desde antes disso, passando pelos caçadores, até os momentos de hoje. Nós vemos de novo o homem de ontem, o homem de hoje.
Este homem vai passando e não perdendo a sua individualidade, desde o tempo das cavernas. Aquele homem das cavernas é um de nós hoje na Terra. Já perceberam isso? Como? Eu era aquele das cavernas? Sim, eu era aquele das cavernas. Vamos ver daqui a pouco sobre esse assunto aqui. Está assunto do livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação. É um livro que precisa ainda ser estudado muito mais. Ele é pouco estudado. Penas e recompensas futuras. O céu ou o inferno? Fogo ou tudo sorrindo, as aves? As penas e recompensas. Poderemos ir para esse lado como para o outro lado. Depende de cada um de nós, mas nunca ficaremos eternamente desse lado mais sombrio aqui. Com certeza. Sentimento inato da justiça divina nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Está dentro de nós. Sempre estará dentro de nós. Sentimento que nós seremos recompensados ou não. O Espírito, ao encarnar, traz o pressentimento desta realidade. Todos nós, quando encarnamos, embora tenhamos esquecido o passado, porque é importante que isso aconteça, porque dos fatos que nós trazemos do passado, poderiam enlutar, poderia deixar muito mal a pessoa quando se lembrasse de tudo o que ela fez. Então, tudo é esquecido, para que se escreva no novo caderno, escreva tudo outra vez numa nova existência, numa nova vida, uma nova existência. Melhores nos tornaríamos se pensássemos muito nessa questão. Os sentimentos na hora da morte. Os céticos, na hora do desencarne, vamos chamar de desencarne, né? Desencarnação, que é o nome mais correto hoje. Os céticos duvidam. Os culpados têm medo. Claro que têm medo. O que eu vou encontrar depois? Eles não sabem. O nada, será que eu vou encontrar o nada? Eles não sabem, então eles têm medo. Aqueles que não acreditam, voltando aqui, têm dúvida, o que vai acontecer? Eu não acredito em nada. Na verdade ele acredita, né? Ele diz que não acredita, não tem ninguém que não crê, no fundo do fundo. Mas o cara quer se mostrar que ele é digamos assim, um intelectual, da alta intelectualidade, ele diz, eu não creio, mas ele no fundo ele crê. Eu conheci muitos amigos meus, e conheço até hoje, que dizem que não creem, mas fazem tudo que um cristão faria, verdadeiro, quer dizer, eles creem. São gente de bem, pessoas de bem, pessoas que só fazem o bem, são cristãos, filhos de Deus, e têm lá no seu interior Deus no seu coração. Isso é o ideal, isso que nós queremos. Continuando. Os culpados têm temor, já tinha falado. Os homens de bem, a esperança, de esperançar, eu alcançarei uma coisa melhor na vida. Os homens de bem, nesta hora do desencarne aqui, ó. Como pode haver céticos se o Espírito traz o sentimento das coisas espirituais? Aquilo que eu falava antes. Aquilo que eu falei antes. Esse sentimento é inato, ninguém tira. Ele se diz como que ele quer se mostrar, como a sociedade é muito materializada ainda, aparentemente é, como as redes sociais são assim ainda, por exemplo, a internet é assim, então eu não quero ser um corolla, dizer de um religioso. Esse dia eu chamei alguém de religioso, ele se ofendeu. Mas eu não chamei por mal, chamei por bem. Ele virou religioso, ele disse, como? Religioso é aqui? Não. Religioso que crê em Deus, não importa que religião seja. Eu nunca vou dizer que um cara religioso é do mal. O cara tem que assumir, eu sou da religião tal ou não sou de religião nenhuma, mas eu creio em Deus. Isso que importa. Importa, não precisa dizer que é de uma igreja tal, ele crê em Deus, ele faz as coisas, e nem que ele diz que não creia, mas faz as coisas que Deus nos deixou. É isso que importa.
Onde tem uma igreja e sair falando mal, gritando, fazendo e acontecendo nas ruas, buzinando, xingando o meio mundo, dizendo impropérios dentro da sua casa, diz que é religioso, vai na igreja rezar, vai na sociedade orar e faz bobagem, depois não é religioso. Ele não religa, ele não tem Deus no seu coração no fundo. Ele faz para mostrar para a sociedade. É isso. É isso. As pessoas me perguntam, por que tu grita tanto? Para mostrar convicção naquilo que eu falo. Não é por mal, não. Eu grito aqui. Em casa eu não grito. Não quero gritar. Não quero mais gritar na rua. Não quero mais buzinar na rua, em cima de ninguém. Não quero mais. Se eu dizer que não quero, eu não quero. E se eu não quero, eu não vou fazer. Se eu não quero, eu não vou fazer. Na hora que der vontade, não vou fazer, porque eu disse que não vou fazer. Um amigo meu, diz que nessas pregações que a gente faz na casa aqui, sempre fala sobre esse assunto do trânsito. E eu sempre falo da buzina, do irritação no trânsito. E ele disse um dia que estava com a família, ele costumava buzinar e xingar. E um dia dele saiu com a sua família e tinha um cara fazendo bobagem na frente dele. E a esposa dele perguntou, tu não vai buzinar e não vai xingar esse cara? O seu Antônio está aí atrás. Por causa da pregação. Veja o compromisso do pregador. Veja o compromisso daquele que diz no púlpito alguma coisa como eu estou dizendo agora. Não é só dizer para os outros, ele tem que fazer também. Isso é que é o detalhe. É a mesma coisa quando tu cobras do teu filho alguma coisa. Tu cobra dele, mas tu não fazes. Tu não fazes aquilo que ele está vendo que tu não está fazendo. Na palestra anterior, foi de pais e filhos e tal, deu uma bela repercussão sobre esse assunto, e esse assunto foi muito tocado, naquilo que o pai e o filho fazem dentro da casa. Eu não estou falando do lar, porque quando eles fazem a guerra que eles estão fazendo dentro da casa, não é lar, é casa. É casa que eles vão lá só para dormir, que não tem amor. Vou repetir aqui esse assunto. As casas viraram agora lugares onde os quartos são o lugar da reunião, mas a reunião é individual. É individual. O filho vai para o quarto com a sua internet e lá fica a reunião com outros. Ele chega e vai para o quarto. Não virou a cozinha onde se reuniam para jantar, para almoçar, onde conversavam, trocavam ideias e trocavam até, não ofensas, mas discussões. Mas estavam reunidos. Onde tinha uma só televisão, se reuniam para olhar só aquela TV. Então é preciso que a gente repense. O que nós estamos fazendo para que possamos de novo ter essa consciência, o que nós somos, e ter a esperança, voltando agora para o assunto, de um mundo melhor. Somente por orgulho, então, o homem se diz, aquilo que eu falava antes, só não falei a palavra orgulho, se diz que não crê nas coisas espirituais. Os céticos são em número muito menor, ainda fortes, ainda muito fortes os céticos, e no menor os orgulhosos, porque eles falam, porque eles dizem, eles usam os meios que eles podem para dizer as coisas. E aquele cidadão de bem, às vezes, não faz isso. Não tem a oportunidade, ele quer deixar as coisas acontecendo normalmente. No momento da morte, deixam de ser descrentes. Nós sabemos. Deus se ocupa com todos os seres que Ele criou. Aqui está mostrando aqui uma imagem, ainda do céu, né? Do céu que nós chamamos de céu, de tudo isso aqui que nós vemos, e o povo. Imagina que isso aqui tudo são estrelas, onde há constelações,
onde há muitas, milhares, milhões de moradas. Nós estamos aqui em cima da terra, todas as outras são moradas. Muitas, milhares, milhões de moradas de seres de todos os tipos, mais adiantados, mais atrasados, mas todos seres humanos. Nós somos esse pedacinho da terra, parecendo maior aqui, mas muito pequeno em relação a tudo que nós estamos enxergando no todo. Mas tudo pertence a Deus. Ele se ocupa de tudo que Ele criou. Ele não esquece de uma formiga. Imagina do ser humano inteligente que Ele criou. As leis divinas regem todas as nossas ações e traçam limites. Olha só, limites. Eu estou traçando limites para a minha vida? Ou estou deixando a minha vida correr à vontade? Eu estou traçando limites para os meus filhos? Ou estou criando-os, aliás, coloquei-os no mundo para que a sociedade os criasse, para que o mundo os criasse. Eu criei os filhos para o mundo? Não. Para o mundo se forem educados. Tem uma frase que eu coloquei há um tempo atrás: cidadão educado não precisa ser fiscalizado. E as pessoas, não, mas nós precisamos de fiscal. Não tem fiscal, ninguém fiscaliza. O cidadão de bem não precisa ser fiscalizado, ele sabe o que ele pode e não pode fazer, ele tem limites. Pense nisso e cada um se auto-julga, se auto-pune nesse caso. Eu digo pune sim, não posso fazer isso porque eu estou prejudicando aquele do meu lado, é meu irmão também, é meu irmão da sociedade. Eu não posso colocar o som tão alto que quebra o ouvido da casa onde eu estou passando. Quebrou um espelho a 50 metros de distância, um som de um carro. 50 metros quebrou o espelho. Imagina o ouvido daquela criatura lá. Essa criatura teve limites com seus pais? Será que ele é culpado? Então somente ele é culpado? Esse jovem, quem quer que seja? Ou aquele lá atrás criou para o mundo? Criou para o mundo sem limites? Deus traça limites. Chega um ponto que assim, vem, tu passou dos limites, vem para cá, vamos conversar. Leva ele para lá, bate um papo com ele, daqui uns 100 anos ele volta. Com outro aprendizado. Falei, sim, 100 anos, pode ser até mais de 100 anos. Mas ele vai voltar para cá, para a terra de novo. A punição é a consequência da infração às leis de Deus. Então, qualquer infração às leis de Deus terá que ser trabalhado. Qualquer infração, qualquer. Somos os causadores da nossa infelicidade ou felicidade. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que Deus não veja, não saiba. Dizendo isso, digo tudo. Não cai um fio de cabelo. Tudo é controlado. Felicidade dos bons espíritos é proporcional à sua elevação. E mostra 3 figuras sensacionais aqui para nós. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Olha que 3 figuras que estão até hoje trabalhando, né? O Dr. Bezerra é chamado a qualquer momento dos hospitais, ele vai lá. Quem já não viu esse velhinho de barbas brancas no hospital, quando é chamado? Vai lá socorrer uma criança que está mal. Ele socorre em todos os cantos do planeta, Dr. Bezerra de Menezes. Madre Teresa de Calcutá, com certeza, está um anjo de luz trabalhando até hoje. É Madre Teresa, né? É, Madre Teresa. E Chico Xavier, o homem chamado amor, que habitou e conviveu conosco aqui, e só distribuiu amor para todos e que ele pôde distribuir amor. Só não distribuiu mais porque não estava ao seu alcance. Tudo que ele fez, tudo que ele vai fazer ainda para o planeta, ele continua trabalhando, gente. Ele continua. Daqui a um tempo ele está de volta aqui,
mas fazendo muito mais ainda, ele continua fazendo o mundo espiritual. Todos eles trabalham. E como trabalham? A felicidade dos bons espíritos está no amor que os une, no conhecimento que possuem, no bem que fazem. Amor que os une, conhecimento que possuem e o bem que fazem. Principalmente no bem que fazem. Tudo que importa, meus queridos, é o bem que nós fazemos. O útil emprego da inteligência, olha que eu falava antes, os inteligentes, entre aspas, que se dizem inteligentes, estudados, estudiosos, e às vezes não são nada inteligentes. A ausência das paixões e das necessidades materiais na elevação gradual. O progresso moral, principalmente o progresso moral das criaturas, não se dá aos saltos. Não é um salto. Eu sou bom, sou ruim hoje, amanhã eu sou bom. Não é assim. Ninguém vai mudar da noite para o dia. Assim, aquele que desencarnou, ele era um cara ruim na Terra. Aí vai lá, no velório dele, o homem bom, todo mundo é um homem bom. Ele não vai ser bom logo, logo não, gente. Ele vai demorar, ele vai ser a mesma pessoa. Por isso que as orações são importantes. Para que ele possa ser recebido da melhor forma possível e entender todo o mal que ele fez. Vai sofrer as consequências de todo o mal que ele fez. Vai sofrer, sem dúvida nenhuma. A felicidade suprema não é para nós, viu? Só os puros alcançam. Só os puros alcançam. E vão alcançar. Jesus alcançou. Com 5 bilhões de anos. 5 bi. Quantos anos nós temos? Alguns milhares aí. Mas para alcançar 5 bi, para nós tornarmos seres puros, que nem Cristo, 5 bi. Não é para desistir, não. Eu vou desistir. Não desista, é caminhada. O progresso, vou falar de novo, é lento, mas é gradual, é passo a passo, é milímetro a milímetros, se for o caso. Mas progridamos sempre. Olha o sofrimento dos espíritos inferiores. Olha só. Saber que a felicidade existe e não poder alcançá-la, por exemplo. Olha só. Não poder alcançar a felicidade. Ela está ali, mas eu estou lá no meio da podridão. Como é que eu faço? Isso é sofrimento, gente. Quando nós vamos para o mundo espiritual, e até no mundo material existe isso aqui. Até nesse mundo existe isso aqui, sim. Mas lá é pior ainda, porque nós sabemos das falhas que cometemos. Pensar que essa situação é eterna, é um pensamento que se tem, quando se está desencarnado, que nunca vai sair disso aqui, é eterno. Se foi para o inferno, é eterno. Isso é o inferno. As nossas igrejas tradicionais dizem que existe um inferno, que vai para lá e não volta mais. Não. Saber disso é um sofrimento atroz, inominável. Ter divulgado seus atos cometidos na terra, que depois, ou não, mas lá em cima, onde ele está, vai ser divulgado, lá todo mundo vai saber. Sentir-se em presença da vítima, imagina, o algoz querendo se vingar às vezes, ou a vítima em sofrimento. Tu vê que tudo o mal que tu fez para aquela criatura e não pode fazer nada para resgatar esse mal. Conviver com o remorso e o arrependimento. Arrependimento e expiação. Todos os culpados se arrependerão, mais dia, menos dia. Mas o arrependimento tão somente não apaga as faltas. Vejam bem, só arrependimento não adianta. São necessárias a reparação, só isso dá uma palestra inteira, e a expiação. Precisa reparar a falha. Tem que correr para reparar a falha. E depois a expiação, claro que se tu reparar bem reparada, tu ainda tem que expiar. Por isso que nós sofremos aqui na Terra, gente, nessa vida, muitos de nós sofrem demais, porque está resgatando, está expiando o passado tenebroso. Por isso é interessante que se diga, eu tenho Jesus, eu vou levar Jesus comigo, porque aí não será tão duro. A reparação foi feita, mas não será tão dura a expiação. Será muito mais leve a expiação. Por isso que é preciso melhorar logo, não esperar para amanhã, deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais.
Pode ser tarde demais? Não, vamos logo ligar para a pessoa, olha fulano, eu te disse uma bobagem, me perdoa. Tá? A pessoa perdoou. Mas essa bobagem foi espalhada. É preciso reparar então a bobagem, então precisa ir atrás da reparação. Eu espalhei aquilo, então vou ter que desdizer tudo. Vou ter que engolir tudo aquilo de volta, para poder reparar. E depois, automaticamente, o mal que eu fiz criou uma chaga dentro de mim, no meu espírito, como o mata-borrão que ele é. Essa chaga ficará marcada, eu vou ter que aos pouquinhos apagar. Como eu posso apagar isso? Como eu posso apagar para espiar menos? Fazendo o bem, fazendo a caridade. Daí eu posso apagar isso aí. Duração dos sofrimentos depende do esforço de cada um em melhorar-se. O mal, é importante que se diga, é um estado temporário. Todos se melhoram. O mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Chegaremos lá um dia. Estamos chegando lá. Saímos do mundo das guerras, da volúpia do dinheiro, do poder material, e chegaremos aqui no mundo da regeneração, onde não teremos mais guerra, seremos todos irmãos, não importa que país seja, que cor seja, não importa, a terra será assim. Está breve, isso está muito breve para acontecer, já está aí, estamos vivendo já isso aqui, essa transformação, mas depende ainda de cada um de nós, não podemos esquecer disso. É por meio desse progresso moral que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Só no momento que nós afastarmos toda a maldade, nós nos tornaremos um mundo regenerador. Só nesse momento. Enquanto houver ainda um sofredor, enquanto houver ainda um criminoso, nós não chegaremos lá. Então, tudo tem que se afastar da terra. A terra, então, será a habitação dos bons. Promoverão o progresso do planeta. É o que nós queremos chegar. Respiremos para chegar lá. Respiremos. Vamos respirar agora, depois de tudo isso? Depois de toda a guerra que eu fiz aqui? A guerra planetária, interplanetária? Não. Vamos respirar para buscar esse Jesus, minha gente. Vamos buscar esse amor maior de Deus, nosso Pai. Que eles possam promover entre nós, portanto, essa energia tão salutar que precisamos. Neste momento, coloque as suas águas para serem fluidificadas. Pode ser numa jarra, com os copos, pode ser em garrafinhas, não tem problema. E se quiserem colocar a mão sobre o local da dor, do sofrimento, pode fazer isso. Se a dor for moral, for aquela coisa da tristeza imensa, coloque a mão sobre o coração. Sim, o coração é tudo, para enternecer esse coração. No sentimento de buscar Deus. Deus como Criador de tudo e todos, está olhando por cada um de nós nesse momento. E esta voz se expandirá, multiplicando milhares e milhares de vozes, em busca de Deus, o Deus amor, o Deus bondade, o Deus justiça, o Deus que não esquece de nenhum dos seus filhos, e vai lá, no recôndito da terra, buscando o último dos seus filhos, trazendo para junto de nós, e trazendo para esta oração, como um grito de aleluia, como um grito de amor e de paz, que nós possamos aproximar a humanidade de cada um, em cada um, na sua individualidade, para que isto, se renovando, atinja o todo. Por isso a dor
eu peço a Jesus, o médico, o grande médico, Dr. Bezerra de Menezes, e tantos outros médicos do espaço, que possa estar nesse momento curando os cânceres. Sim, eu peço a cura dos cânceres. Eu peço, eu rogo, genuflexo, eu rogo. Hoje eu peço sobre o câncer. Sobre o câncer. Ó Jesus, ó Jesus, tira as raízes, Jesus, tira as raízes, tira as raízes, Jesus, tira as raízes, Jesus, e que assim seja.